Muito boa tarde para todos, boa noite para aqueles que nos seguem em outras partes do mundo, onde já é noite, ainda é, digamos que a meio da tarde na Califórnia, são praticamente 5 da tarde, portanto, boa tarde já a querer ser noite para a costa leste dos Estados Unidos da América, e já talvez melhor será dizer boa madrugada para aqueles que nos seguem em Portugal continental, incluindo o nosso amigo Miguel Vaz da FLAD, que agradeço ao Miguel, portanto, é mais uma vez fazer este grande sacrifício de estar acordado às tantas da madrugada para seguir o que se passa na comunidade ou nas comunidades nos Estados Unidos da América. É o Dia Mundial da Língua Portuguesa, é também 5 de maio para os nossos amigos mexicanos e muitos de nós que estamos no ensino, no meu caso, a maioria dos meus alunos já há muitos anos são, de facto, de origem mexicana que aprendem uma terceira língua, a língua portuguesa, e, portanto, feliz 5 de maio para os nossos amigos do país ao sul e muitos dos quais têm ligações à língua portuguesa. Em nome do Instituto Portuguese Beyond Borders Institute, PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, da nossa organização nacional PALCOS, Portuguese American Leadership Council of the United States, é com muito gosto que temos este painel aqui para falarmos um pouco sobre a língua portuguesa nos Estados Unidos, partindo das experiências pessoais de cada um, que todos eles e elas, portanto as pessoas aqui, utilizam a língua portuguesa com muita frequência. Vamos falar precisamente sobre a língua portuguesa na vida e nas carreiras do nosso painel e também depois, numa terceira parte, falaremos um pouco sobre as perspectivas que cada um dos distintos membros deste painel terá sobre como vê a língua portuguesa além de amanhã, porque, na minha perspectiva, enfrentamos alguns desafios para a continuidade da língua portuguesa nos Estados Unidos da América, tendo em consideração que a imigração de Portugal praticamente que estagnou há quase 4 décadas, do Brasil também não tem tido a consistência que teve há anos atrás, e o mesmo de outros países oficiais da língua portuguesa. Portanto, já aconteceu em outras alturas da história americana e da nossa presença da diáspora aqui nos Estados Unidos da América. Portanto, acho que eu não me preciso apresentar, toda a gente sabe já quem eu sou, alguns até gostariam de se esquecer, e portanto estou de facto na comunidade há muitos anos, sou professor e também ligado ao nosso movimento associativo e cultural da diáspora. Tenho comigo a comoderar, portanto, este painel, Catherine Soares, que é neste momento Vice Chair da Palcos. Catherine, uma breve biografia tua e depois continuas. Muito breve. Sou Catherine Soares, resido presentemente em Clark, New Jersey. Sou filha de pais imigrantes dos Açores, mais precisamente da Ilha de São Miguel, e tive uma criação tipo super portuguesa, ou seja, frequentei a escola portuguesa, andei num rancho português, etc. E este envolvimento tem-se tem visto uma evolução ao longo da minha vida, passou das associações mais tradicionais para coisas um pouco mais out of the box, não é? Ou seja, tipo a nível nacional com a Palcos e a nível mais networking com a Portuguese Circle, etc. E passo agora no meu ecrã, a próxima é a Carolina Rendeiros, portanto... Então, boa noite a todos, ou boa tarde, seja onde for. A Carolina Rendeiro, sou o cônsul honorário de Portugal aqui em Miami e sou a primeira geração aqui dos Estados Unidos. Os meus pais emigraram para cá da Mortosa, do Distrito de Aveiro, para Newark, New Jersey, em 1942, e eu tenho estado, vivi em Newark, de Newark foi para Portugal, fiquei em Portugal vários anos e depois daí fui para Houston e agora estou em Miami. Acho que a seguir o João Martins, talvez, segundo o meu ecrã. Ok, boa noite ou boa tarde, conforme a hora e o local. O meu nome é João Martins. Em 1987 vim até aos Estados Unidos para o casamento de um familiar, daí por um mês. Do mês passou-se um ano e vão em 34 anos.
Em Portugal, dediquei-me durante bastante tempo ao ensino e à educação. Quando cheguei aqui aos Estados Unidos, na área de Newark, como a grande maioria dos imigrantes, enfim, deitei mãos àquilo que era possível. Trabalhei em escritórios, contabilidade, restaurantes, gestão de propriedades, mas sempre com um bichinho muito grande. A escrita, as palavras, a língua portuguesa, e há uns anos esta parte, a escrita através da madeira, e enfim, continuo a acreditar na importância da língua portuguesa, continuo a acreditar cada vez mais nas palavras. Não sei, a sequência no meu ecrã está um bocadinho limitada. Não, acho que o próximo aqui do meu lado é o Chico Ávila. Ok, então agora é a minha vez. Bem, meu nome é Chico Ávila, eu nasci na Ilha do Pico, nos Açores. Emigrei em 79 para a Califórnia e já estou aqui há 40 anos, portanto agora estou com 45 anos de idade e só brincar, não é 45 anos de idade, mais alguns. De qualquer modo, o que eu faço na minha vida tem muito a ver com a língua portuguesa também, com a nossa cultura. Sou compositor, sou músico, sou intérprete, sou produtor e já há 40 anos que levo a minha música e a nossa língua e a nossa cultura pelo mundo inteiro. Já fiz espetáculos pelo Canadá, pelo Brasil, Venezuela, Austrália, Portugal, Estados Unidos e muitos outros países. Neste momento tenho 25 projetos gravados, tenho o meu 26º CD prestes a ser publicado e além dos espetáculos de música portuguesa, também estou a dedicar-me muito agora ao fado, que é a nossa música de raiz, e estou a fazer alguns workshops, tenho feito alguns workshops muito interessantes que me enchem a alma, nos quais eu falo um pouco da guitarra portuguesa, explico o fado mais de perto às pessoas de outras culturas que gostam muito e estão muito interessadas na nossa música. É mais ou menos isso que eu faço. Ok, e a próxima será a Ana Fauri. Ok. Olá, boa noite a todos. Eu tenho um percurso um bocadinho diferente dos que se apresentaram já. Eu nasci em Porto Alegre, no sul do Brasil, e passei lá uma boa parte da minha vida. Quando eu acabei meu doutoramento, resolvi fazer um segundo doutoramento nos Estados Unidos. E esse segundo doutoramento acabou por levar-me a Portugal. Na primeira vez que eu estive em Portugal, estive em Lisboa, apaixonei-me pelo país, apaixonei-me pela cultura e passados 4 ou 5 anos, mudei-me para Portugal. Mais alguns anos, tornei-me portuguesa. Então, sou também uma imigrante, mas uma imigrante que sai do Brasil, vai para Portugal, torna-se portuguesa e retorna e volta para os Estados Unidos depois. Eu sempre fui muito curiosa por línguas, por culturas e acho que essa experiência que se tem na universidade, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, como em Portugal, abre imensas possibilidades na nossa vida, dá-nos oportunidade de fazer de conhecer muita gente diferente, muita cultura, e eu tenho imenso prazer de estar na Universidade de Notre Dame, para onde vim no ano passado, depois de 3 anos em Emory University, a ensinar português e literatura portuguesa. Obrigada. E agora, Ana Rita Guerra. Olá, viva a todos. Eu sou jornalista há 19 anos. Eu nasci em Lisboa, portanto sou portuguesa de Portugal. Nasci em Lisboa e
fiz lá toda a minha carreira e vim para os Estados Unidos, para a Califórnia, em 2014, portanto, relativamente pouco tempo, 7 anos. Eu sou neste momento sou correspondente da agência Lusa, do Dinheiro Vivo, do Diário de Notícias, da Distribuição Hoje, Logística e Transportes Hoje, portanto uma série de publicações. A minha principal é a agência Lusa, em que cubro a comunidade luso-americana aqui na Califórnia, que é uma coisa que me dá muito prazer. E, portanto, uso o português todos os dias, escrevo, é a minha profissão. Ótimo, desde já a Palcas agradece a cobertura toda que tem prestado sobre as nossas iniciativas. Agora, Michelle Patrão Forsyth. Boa noite a toda a gente. Eu nunca uso português. Eu vivo em South Carolina. Isto talvez é a primeira vez que o meu filho já está aqui. E nunca ouviu tanto português, só dos meus pais, mas eu nasci em Newark, New Jersey. Quando era pequena nós mudamos para Washington, D.C. e agora eu vivo já há mais de 20 anos em Charleston, South Carolina. Os meus pais o meu pai é de Coimbra, a minha mãe vem da Serra da Estrela, Famalicão da Serra. E a última vez que eu estive lá foi em 2014, então já há muito tempo que eu falo português regularmente, a maioridade do tempo estou a falar em espanhol. Eu sou um juiz aqui neste estado e a maioridade do tempo sempre estou a pensar em inglês, às vezes em espanhol. Eu estudei em México e algumas vezes em português, mas eu estou muito encantada de estar aqui hoje e participar. Muito obrigada. E agora, como se diz em inglês, last but not least, Tony Cabral. Olá, boa noite ou boa tarde para todos. Eu sou o Tony Cabral, atualmente sou deputado estadual aqui em Massachusetts, represento o 13º distrito aqui na minha região, especificamente a cidade de New Bedford, a cidade baleeira, a capital dos portugueses na América. Dizia-se aqui há muitos anos que era de facto a capital, que é uma comunidade bastante diversificada em termos da comunidade portuguesa. Temos dos Açores, temos da Madeira, temos do continente, e também temos alguns do Brasil, muitos de Cabo Verde também. Portanto, é uma comunidade, uma cidade em que a língua portuguesa, às vezes quando se vai numa rua e se para para pedir qualquer informação, se a pessoa está um pouquinho perdida, geralmente pergunta-se em inglês e a pessoa responde em português. Mas, no entanto, eu nasci nos Açores, nasci na Madalena do Pico, portanto, o meu compatriota Chico Ávila também é lá perto. Emigrei com os meus pais para os Estados Unidos e, portanto, a língua portuguesa passou a ser língua de casa, onde a gente falava em casa com os meus pais, com as minhas irmãs e outros familiares, e depois, eventualmente, também com amigos, colegas de escola, que na altura havia muitos imigrantes dos Açores e não só. E, portanto, para mim foi sempre uma língua importante para falar. Eu gosto de falar português e na minha vida pública também tem benefícios de falar em português. Claro, uma grande parte dos meus constituintes são descendentes de portugueses, ou são portugueses, ou ainda nascidos em Portugal. E quando digo Portugal, nas regiões todas de Portugal. Também temos pessoas da Mortosa aqui em New Bedford e de Aveiro, em geral. E, portanto, eu, antes de ser político, se vamos usar a palavra político, era professor de escola secundária. Desempenhei esse cargo cerca de 10 anos. Depois fui eleito e, portanto, nós quando somos professor, continuamos a ser professores sempre o resto da vida. É uma profissão que eu gosto. Era um dos meus objetivos na vida. Quando era criança ainda na Ilha do Pico, já pensava e queria ser professor.
E, portanto, uma das razões, só para terminar nesse sentido, uma das razões era, de facto, as duas pessoas mais respeitadas na vila, ou na freguesia, ou na aldeia, era geralmente o professor ou professora e o padre. Como eu não tinha inclinação para ir para o seminário, alterei para professor. Portanto, portanto, era uma coisa que eu queria fazer, que eu gostava de fazer, e consegui. Depois de vir para os Estados Unidos com os meus pais, consegui esse objetivo aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Catherine. Eu não te vejo como padre, como professor sim, agora como padre, ainda bem que não foste por aí. Tony, entretanto, eu queria apenas salientar duas coisas. É que se o Chico veio para os Estados Unidos com 5 anos e, portanto, está aqui há 4 décadas e começou a sua carreira, na realidade acho que a Ana Rita, que é jornalista há 19 anos, também começou com 5 anos, com toda a certeza. Portanto, nós temos aqui gente, de facto, que começaram carreiras precocemente. Eu que a primeira pergunta depois desta apresentação, e aprende-se muito com as apresentações, obviamente, e eu começaria com o João Martins, não vou seguir a mesma ordem, e tem a ver com, portanto, a presença da língua portuguesa na tua vida, João. Tu és da imigração, portanto, e permite-me estar à vontade, que eu conheço o João já há muito tempo, e sou um leitor da poesia dele. Tu, portanto, és da última onda, digamos assim, imigrante de Portugal, que é aquela que veio nos anos 80, porque a partir de então temos tido pouquíssima imigração para os Estados Unidos da América. Há sempre uma família aqui, uma família ali, mas em termos de êxodo foram os anos 80 para a zona de Newark e para algumas zonas da costa leste. Não foi o caso da Califórnia. A nossa onda imigratória terminou com a Revolução de 25 de Abril, 76-77. Como é que a língua portuguesa, a importância dela na tua vida particular, na tua vida profissional, particularmente na tua escrita, apesar, obviamente que falas inglês, apesar, portanto, de estares no mundo americano, continuas a escrever mais em português ou também escreves em inglês? E fala-me um pouco dessa importância da língua como poeta. Eu escrevo fundamentalmente em português. Permite-me que eu fale em dois pequeninos episódios que me reforçaram o valor da língua portuguesa quando cheguei a esta terra. Quando passava na Ferry Street, que é um ícone da comunidade portuguesa nos Estados Unidos, penso eu, caminhava-se nos passeios, entrava-se nas lojas e o que se ouvia falar era basicamente português. Na altura não estava divulgada a televisão nem a rádio, que hoje temos com a maior das facilidades com a evolução tecnológica, e então houve duas coisas que me chamaram a atenção muito no início. Numa das esquinas da Ferry Street, eu via, sobretudo os homens, a ler o jornal A Bola e ouvirem os relatos de futebol através de uma cadeia de transmissão por cabo e junto aos supermercados davam o som para o exterior. Isso começou-me a dar a sensibilidade para entender que realmente as pessoas, e para mim que era um novato na comunidade, sentiam essa necessidade de falar, de ouvir, de escutar, de trocar impressões em português. Num dos livros que eu vi mais recentemente a publicar, que era a Ferry Street, Rua da Palavra, eu inclusivamente chamo essas pessoas que se juntavam nas esquinas os fazedores de opiniões, porque realmente eles sabiam de tudo, mas sabiam em português. Na mesma área, tive uma experiência a nível profissional que embora aparentemente de sentido contrário em relação do português-inglês ou do inglês-português, me sensibilizou bastante e criou uma nova dimensão. Eu trabalhava no escritório de uma pequena empresa, um supermercado, e o contabilista era um americano
com formação contabilística, e vinha recolher os dados na altura em que a contabilidade era assim um bocadinho mais simplificada, ainda sem grandes computadores, etc. Estando cá eu há pouco tempo e o meu inglês sendo bastante limitado, quando a primeira vez que ele veio, eu disse: olha, desculpe, você fala para mim devagar, porque o meu inglês é fraco e eu quero tentar fazer o esforço para o entender. E ele respondeu-me: tu não tens que me pedir desculpa, tu aqui és o meu cliente, eu é que tenho que pedir desculpa a ti por não aprender a falar português para lidar contigo como meu cliente. Isso deu-me uma vontade dupla. Primeiro, reforçar o meu sentido de ser e falar português. Segundo, simultaneamente, perder o medo de aprender e falar inglês, ainda que com todos os erros possíveis e imaginários de alguém que nunca tinha estudado praticamente inglês durante a vida. Portanto, a ambivalência ou a polivalência destas situações são extremamente importantes na minha convicção de continuar a falar, e depois mais tarde a escrever, e entretanto fui-me envolvendo nas associações comunitárias, nos clubes, e aí tentar criar ainda mais o sentido de as pessoas terem necessidade e quererem continuar a falar português. Mas penso que há uma outra história que eu depois mais tarde traduzi num poema, mas que lá iremos depois partilhando as ideias. Muito bem, obrigado, João. E Ana Rita, portanto, na situação da Ana Rita, que escreve obviamente para a Agência Lusa, escreve para jornais em Portugal, é sempre em português, mas o seu contacto com muitas vezes os protagonistas da história que vai escrever, ou da notícia que vai escrever, não falam obviamente português, inclusivamente na comunidade portuguesa. Portanto, fale-nos um pouco dessa sua experiência de escrever para Portugal, baseada numa comunidade que já não fala assim tanto em português. Eu presumo que muitos dos seus contactos já são feitos em inglês. Sim, é verdade. A maioria das pessoas que eu entrevisto, mesmo na comunidade, mesmo que falem português, preferem falar português, porque estão habituados a comunicar em inglês todos os dias e muitas vezes não sabem expressar-se tão bem em português. A única dificuldade que isso me coloca é que muitas vezes sou eu que faço a tradução, não é? Do que me dizem as pessoas, e por vezes pode haver expressões em inglês que não têm uma tradução tão direta ou tão fiel em português, e eu acabo por ter que ser eu a assumir um bocadinho essa, por exemplo, uma expressão idiomática não pode ser traduzida diretamente do inglês para o português, tem que ser substituído por outra coisa qualquer. E portanto aí tenho sempre eu quero sempre ser o mais fiel possível àquilo que as pessoas me querem dizer. Portanto, agradeço imenso quando alguém acede fazer entrevista em português, porque facilita isso. Agora, a verdade é que eu tenho encontrado também muitas pessoas que nasceram aqui e que conseguem fazer uma entrevista em português, e isso tem-me surpreendido, principalmente quando são mais jovens. Quando têm 20 e poucos anos, nunca viveram em Portugal, mas conseguem de facto expressar-se em português, é uma coisa que eu aprecio imenso. Pronto, obviamente que eu escrevo todos os artigos em português, o meu uso da língua é diário, mas para o fazer realmente o inglês é a principal ferramenta. E porque só uma segunda parte, nesse contacto que tem particularmente, que a Ana Rita tem com a comunidade portuguesa, aliás é interessante o seu trabalho em vários aspectos, porque tem levado a comunidade portuguesa a Portugal, e esse é um dos aspectos que nós precisamos que continue, porque muitas vezes há uns certos preconceitos em Portugal sobre a comunidade portuguesa, e também podemos falar isso um pouco mais tarde, mas eu perguntaria no contacto que tem com as pessoas, mesmo aqueles, quando referimos a notícias que têm o conteúdo da comunidade portuguesa, ou algum protagonista, desde a política à educação, portanto, empresário, etc.,
nota que mesmo aqueles que não sabem português, como é que eles, nas suas conversas, como é que eles ou elas veem a sua presença portuguesa? Ainda continuam a sentir Portugal, ainda continuam a sentir a cultura nessas entrevistas que têm feito, nessas conversas que têm tido, mesmo quando não se sabem expressar em português? Qual é a sua perspectiva nesse aspecto? Sim, definitivamente. E, portanto, essa é, outra das coisas quase surpreendentes sobre isto, que é o facto de pessoas que não têm essa ligação tão umbilical como as pessoas que nasceram em Portugal têm, não é? Portanto, que viveram aqui a vida toda, que são perfeitamente integrados na sociedade americana, mas que de facto sentem que há alguma coisa que os liga a Portugal e aos portugueses, e ficam sempre extremamente orgulhosos de saberem que a sua história vai aparecer em meios de comunicação portugueses, e portanto e depois mostram a todos os familiares e querem realmente ser conhecidos, querem que o trabalho seja conhecido em Portugal. Têm, por exemplo, muitas ideias de fazer negócios em Portugal, quando são empresas, enfim, em quase todos os setores, e portanto esse interesse existe, não é pela dimensão do mercado português, com certeza, é porque existe de facto uma sensação de pertença que eu acho que neste momento é muito vincada nos Estados Unidos. Existe uma procura da origem, uma procura da identidade, de onde é que eu vim, porque é que a minha família tem estas características, porque é que eu sou assim. E essa identidade portuguesa, neste momento, é mais fonte de orgulho do que qualquer outra coisa, ao contrário do que aconteceu em gerações passadas, por exemplo. E, portanto, há sempre um grande interesse em falar comigo, em explicar aquilo que estão a fazer e em aparecer, de facto, nos meios de comunicação portugueses. E, portanto, isso eu acho que é excelente, e acho que muitas vezes dá-se mais valores a Portugal deste lado do que Portugal dá à comunidade aqui que tanto trabalho faz para manter e para dar a conhecer Portugal. Obrigado. Tony, no trabalho que tu tens, obviamente, com os teus constituintes, com a tua comunidade, com as pessoas que representas, portanto, a nível de representante no estado de Massachusetts, a língua portuguesa, como é que vês a língua portuguesa na tua vida, portanto, pessoal e profissional, para além de poderes falar em português e perguntares onde é que se chega de A a B, eu perguntar-te também se, como, portanto, se candidato, obviamente tens que ir a eleições, acho que é 2 em 2 anos, não sei. 2 em 2 anos. 2 em 2 anos, que chatice. Portanto, mas de 2 em 2 anos, continuas a fazer campanha ainda em português? Às vezes faz-se campanha em português, conforme a situação, conforme o evento. A maioria da campanha é feita em inglês, claro. A maioria do meu trabalho é em inglês. Os debates, sejam debates políticos de campanha ou debates na legislatura, são em inglês, geralmente, mas o português também desempenha um papel importante para mim, porque eu tenho um grande grupo de votantes ou constituintes que preferem às vezes falar em português também, sendo-se mais confortáveis em falar português. Alguns deles falam luso-holandês e, portanto, às vezes uma combinação das coisas. Eles falam português e às vezes estão a misturar também inglês com português. Isso acontece muito para aqueles que já estão aqui há muitos anos, e especialmente aqueles que já nasceram cá. Em geral, aqueles que nasceram cá geralmente preferem falar inglês, especialmente quando lidam com situações com políticos como eu, mas o português continua a ser importante no meu círculo eleitoral. Muito bem, e eu passaria para a Michelle Padrão Forsyth, no seu trabalho como juiz, no seu trabalho, portanto, do mundo do direito, e está, portanto, que nós dizemos, portanto, em inglês family court, que toda a gente, portanto, entende. Seguramente nas Carolinas não há uma grande comunidade portuguesa como haveria em Newark ou em outras partes, ou em Massachusetts, ou mesmo aqui na Califórnia. Mas numa conversa que tivemos para outro acontecimento da Palcos, a Michelle disse-nos que ainda de vez em quando tem que usar português, e às vezes as pessoas ficam surpreendidas
porque com um caso de uma senhora que ficou surpreendida quando falou com ela em português. Mesmo não tendo que usar o português todos os dias, eu perguntaria como é que o português é para si, na sua vida importante, e como é que se mantém, porque fala muito bem português, acho que toda a gente aqui concordaria comigo, fala muito bem português, como é que se continua a falar tão bem português, tendo nascido nos Estados Unidos e estando um bocadinho fora da comunidade? Bom, nasci em Newark, nunca fui à escola portuguesa. Eu, às vezes, quando você mandou o e-mail, fiquei surpreendida que podia ler o e-mail, graças a Deus, para entender as perguntas. Mas a realidade é que eu, às vezes, aqui não tenho oportunidade de falar em português. Muito como o Tony disse, às vezes eu gosto muito mais de falar no inglês. O meu marido é americano, mas eu tenho essa conexão a Portugal e também ao Brasil, porque o meu bisavô é brasileiro e eu tenho muita família lá em Brasil também. Então, para mim é uma conexão, eu não sei explicar. Eu gosto muito da minha história, gosto muito da história portuguesa, a história brasileira e como tudo é conectado e como nós todos estamos conectados aqui nos Estados Unidos e o meu pai fica tão louco quando pode ouvir português aqui em South Carolina. Mudaram aqui já há 2 anos e só para conectar com alguém que fala português é uma coisa linda para ele. E é uma coisa importante que eu quero continuar. Eu quero que o meu filho aprenda português. Eu sei que isso é muito difícil. Agora ele tem que aprender espanhol. Ainda eu estou a ouvir ele lá em cima. Mas é uma coisa que não sei como dizer em português. It's ingrained in me. Uhum. E diga-me uma coisa, quando aprendeu português, portanto, aprendeu português em casa com os seus pais? Claro. Quando fez a transição para depois, mais tarde, aprender e estudar espanhol, acha que sabendo português ajudou-a a caminhar para o espanhol? Foi uma mais-valia, digamos assim, foi mais fácil aprender espanhol porque já sabia português? Bom, sim e não. Quando eu vivi em Newark, nós estamos em apartamentos e a maioria das famílias lá eram de países que falaram espanhol. Não eram muitos portugueses. Mas nesse tempo, eu não sei como foi para mim. Eu aprendi o espanhol primeiro, que a minha mãe ficou louca. O meu pai pensava que era uma coisa engraçada, porque eles também falavam espanhol, a minha mãe não falava nenhum espanhol. Mas para mim, eu não sei o que é, mas eu lembro que quando estava a viver no México, eu perdi o português. E foi um tempo que eu tinha que aprender o português outra vez. Às vezes eu estou mais confortável falar no espanhol e é trabalho para falar em português. Exatamente, não é? Quando a mistura das 3 línguas particularmente é difícil, deve ser. E francês também. Então, portanto, aí já é uma mistura muito, muito grande, não é? Mas extraordinária, que consegue falar em 4 línguas, não haja dúvida nenhuma. Chico, a língua portuguesa, como disseste na tua breve apresentação biográfica, também estás a trabalhar com a língua inglesa particularmente no fado, explicando aos americanos, etc., outras audiências, mas ao longo destes, o Chico acaba de celebrar, ou está a celebrar neste momento, 4 décadas de carreira artística. E, portanto, ao longo dessas décadas, para além de teres começado a cantar em inglês, depois transitaste para o português e tem sido a grande parte da tua vida. Portanto, criar em português para ti, que passaste pelo mundo inglês a cantar, ou pelo mundo americano, mas a cantar em inglês, primeiro, como é que foi essa transição e como é a criatividade, porque muitos
muitas das tuas canções, dos teus, como disseste já, 25 ou 26 álbuns, antigamente a gente chamava aqui de álbuns, agora já se chama diferente, mas portanto, de todos esses trabalhos, uma vasta maioria tem nuances luso-americanas, de presença, portanto, um bocadinho também da saudade, ou dos Açores, ou de Portugal continental, ou falar um pouco das regiões que dizem alguma coisa às pessoas, não é? Das freguesias, dos lugares, etc. Para ti, portanto, como é que, apesar de teres vindo bastante jovem, como é que continuaste a cultivar a língua para criar com ela na música? Sim, pois eu vim para a América, eu vim para a Califórnia com 20 anos. Eu estava a brincar há bocadinho que estava a dizer que tinha só 45 anos de idade. Vim com 25 anos, já estou a celebrar 40 anos de carreira, portanto. Mas de qualquer modo, já vim, quando vim de Portugal, já tinha ido para o liceu, tinha tirado na altura o 7º ano de liceu, e portanto já vinha. O meu português, o que eu aprendi de português lá não deu para esquecer, porque já vinha gravado naquilo que eu sou, não é? Também o inglês que tinha aprendido no liceu também me ajudou muito quando cá cheguei, que comecei logo, depois de estar cá 2 meses, comecei a cantar para a comunidade americana, comecei a fazer o circuito dos pubs e hotéis, e comecei a fazer alguns espetáculos até em Tahoe e em alguns casinos. Enfim, entrei logo no mercado americano. Tive a sorte que o auditório americano me aceitou e fui muito apoiado por toda essa gente, mas quando a comunidade portuguesa começou a descobrir que havia um português que cantava nos clubes, os próprios portugueses começaram a frequentar os clubes, e foi aí que eu comecei nessa altura a ser apresentado um pouco à nossa comunidade também. E depois tive um dia que comecei a pensar, talvez a comunidade portuguesa me vá aceitar e vá gostar do meu estilo, portanto, da maneira que eu canto, da maneira que eu me apresento, e realmente foi esse o caso. As pessoas aceitaram-me e tem sido uma viagem, uma jornada incrível para mim, graças ao público, graças a Deus. Eu acho que, pronto, também tem havido muito esforço da minha parte, mas a nível da transição do português para o inglês, do inglês para o português, tem sido sempre fácil, porque também o público tem-me facilitado isso. Tenho essa sorte que as pessoas me têm aceito muito bem. A nível de escrever, eu tenho feito de tudo o que eu tenho gravado, de todos os temas que eu tenho gravado, uma grande maioria deles são letras e músicas minhas, arranjos meus, mas tem influências de muita música americana, até música dos tops, na altura quando cá cheguei, em 79, a música daquela época tem muitas influências, ainda hoje tem muitas influências desse tipo de música, que era o que eu cantava nos clubes americanos, e trouxe um pouco dessas influências também para a minha música portuguesa. Aliás, há alguns dos músicos que participam nas minhas gravações, nas minhas produções aqui no estúdio, são americanos, a maioria deles são americanos, e trazem também aquele sabor de coisas, nuances, como estavas a dizer, e enriquece, acho que enriquece um pouco da nossa música, porque eu estou a cantar música popular portuguesa, alguma dela com acordeão, mas também tem, de vez em quando, tem umas influências que não são bem da música portuguesa, mas para mim eu acho que isso enriquece, é arte, no fim de tudo, e é muito, enriquece e dá-me até mais entusiasmo para continuar a criar e fazer coisas diferentes. E falando da nossa língua, eu tenho muito orgulho em fazer o que faço, e agora estou a cantar 80% do meu tempo para a comunidade portuguesa e talvez 20% para a comunidade americana. Também tem muitos italianos que me seguem, tem até franceses também que me seguem, porque eu
tento incluir um pouco de música que também agrade outras diferentes culturas e portanto, funciona bem, mas a música portuguesa, para mim, as letras em português estão cada vez mais a ganhar mais terreno, portanto eu estou a gravar cada vez mais coisas até mais de raiz, incluindo o fado. Agora estou também completamente envolvido e é interessante que o fado para mim era uma coisa que não me interessava muito. Eu sempre senti que o fado era para os velhos, e agora estou eu envolvido completamente no fado e a adorar o ambiente de fado e a sentir a emoção que nunca imaginei que iria sentir, e uma emoção que me enche a alma. E a guitarra portuguesa também, a tocar a guitarra portuguesa, hoje em dia é um instrumento que me dá mais prazer de todos os instrumentos que eu executo. E é uma coisa muito interessante que eu noto nos meus espetáculos. Eu incluo um momento de fado, que é normalmente 10, 15 minutos de fado, no meio de todo aquele outros estilos de música. E o fado está já há uns 5 ou 6 anos para cá, está a ser o ponto mais alto do meu espetáculo. Portanto, estou a ser cada vez... Eu estou aqui há quase 42 anos, 41 anos, mas estou-me sentindo cada vez mais envolvido na nossa música e na nossa cultura, porque também a música leva-me a isso, então o fado aproximou-me ainda mais. E eu não sei se respondi à pergunta. Respondeste, eu começo a falar e depois perco. Não, mas respondeste muito bem. E depois vamos fazer uma transição daqui a pouco para o futuro, mas falaste muito bem até ao presente. Muito bem, obrigado, Chico. Ana, no seu caso, portanto, a língua portuguesa é a língua que ensina e é a língua e é a literatura que ensina. Portanto, como é que a vive cotidianamente? É interessante porque ensinar numa universidade americana que tem um programa muito pequeno de português, ao mesmo tempo que se percebe alguns obstáculos, ou seja, onde é que estão os alunos, e os alunos conhecem o Brasil, mas não conhecem ainda Portugal e África lusófona. Por outro lado, isso abriu-me a possibilidade de, basicamente, criar um programa, criar a outra parte do programa, ou seja, neste momento eu organizo toda a parte sobre Portugal e África lusófona do programa de português da Universidade de Notre Dame. E é fantástico, ou seja, os alunos, embora muitas vezes não conheçam, porque ouvir falar do Brasil é muito fácil, mas especialmente no meio oeste não é algo comum, e quando não havia nada sobre Portugal, África lusófona, muito menos. Mas quando passam a conhecer, há uma transformação imediata. E nós estamos a acabar as aulas agora deste semestre, e hoje eu ouvi de alguns alunos a dizer: eu não sabia nada sobre Portugal e eu estou apaixonada, eu quero ir para Portugal, quero estudar português. Muitos alunos ainda não estão a aprender a língua, não é? E a gente trabalha para ter mais alunos a aprender. Normalmente os programas de português são muito menores, por exemplo, do que os programas de espanhol, ou italiano ou francês, e é o nosso caso. Mas a minha experiência tem sido fenomenal com os alunos que passam a conhecer um pouco mais, não só da língua, mas também da cultura que a língua carrega, da arte, da música, do cinema, as expressões em português. No meu caso, sou privilegiada, porque como vivi também em Portugal, conheço os dois lados. E na minha experiência, uma das expressões de que os alunos mais gostam todo o tempo é fixe. Não há, eles deixam de dizer legal, nunca mais dizem legal, é só fixe.
ou seja, é mesmo muito prazeroso e eu tenho muito, muito orgulho de poder trabalhar aqui com a língua portuguesa e com a literatura, que são muitos anos na universidade a estudar, a viver nos países, a conhecer as pessoas e experienciar as culturas. Poder passar isso adiante, para mim, é algo excepcional. Bem, de facto é uma experiência gratificante, tem sido ao longo da minha vida. Eu não dou aulas há tanto tempo como o Chico está a cantar, mas é quase, e portanto, quase. E na realidade, mesmo até na escola secundária, foi gratificante, na universidade também o mesmo. Eu passaria, portanto, para a Carolina e, no seu caso, Carolina, portanto, ligada ao mundo dos negócios, ao mundo que é um bocadinho global, não é só, portanto, Newark, não é só Miami. Qual tem sido para si a importância da língua portuguesa nesse mundo? Bem, a língua portuguesa para mim eu já trabalhei em 34 países, como no escritório de entrepreneurship, foram 28 anos nisso, não é? Portanto, viajei o mundo inteiro, mas a gente, quando viaja, estamos sempre a ouvir se alguém está a falar português, não é? E esse momento é uma atração que a gente fica logo. Aqui em Miami, por exemplo, agora com todos os brasileiros cá estão, não é? Temos os brasileiros, temos a malta toda da Venezuela, agora que estão cá também numa força enorme. O português já está a ser mais forçado e quase ao lado com o espanhol, não é? Porque aqui antigamente era só tudo cubano, tudo espanhol, tudo da América Latina. Agora estamos a ouvir muito mais o português nas lojas, é obrigatório. Agora também tem pessoas a falar português e inglês. Português temos cá a escola de Camões também, como o nosso superintendente Alberto Carvalho, já tem isso cá também. Nós estamos a ver mais a facilidade e as pessoas com português. Por exemplo, os últimos anos de turismo em Portugal abriu umas portas enormes, porque as pessoas foram a Portugal, um país que era em conta para viajar, poder ir com uma família, era um país muito estável, que as pessoas não conheciam, não é? Eu tive um cliente uma vez lá no escritório que disse: olha, agora sei que Portugal não é parte da Espanha. Eu disse: não, porque ele dizia sempre, falava comigo em espanhol, e eu disse: oh, não te entendo. E ele era assim: mas vocês falam espanhol em Portugal? E eu disse: não falamos, a gente fala português, não é? E ele, quando foi a Portugal, regressou e disse: olha, tenho de pedir desculpa, porque gosto muito da língua portuguesa, não é? E eu acho que é importante que a gente, todos nós, eu nasci em Newark, New Jersey, portanto, eu saí de casa e fui para St. James Grammar School, okay? Sem falar uma palavra de inglês, porque só falávamos português em casa, não é? Portanto, eu aprendi a falar na escola também lá, o inglês, e depois, como naquela época dos anos 50, não é? Nós é que ficamos a ser os intérpretes para os nossos pais, não é? Que trabalhavam nas fábricas e tudo, e vinham com papel, o que é que isto diz? E a gente lá estava, com 10, 11 anos de idade, já a explicar as coisas. Portanto, eu utilizo o português diariamente em qualquer parte do mundo. Trabalhei no Brasil vários anos também, mas isso para nós do português é fundamental no meu trabalho. Não só como cônsul honorário, mas no trabalho diário. Claro. E eu vou passar para a Catherine, que vai fazer a terceira pergunta e vai começar como nós tínhamos, portanto, combinado com a Ana Rita, que ela tem que sair já de imediato, mas o resto espero que fiquem connosco. Eu gostaria, portanto, de vos de dizer àqueles que estão nos a acompanhar através da Zoom, é um pouco mais difícil através do Facebook, mas tentaremos, mas aqueles que estão a acompanhar através do Zoom, se têm alguma questão, sabem utilizar o Q&A ou o chat, portanto, o bate-papo, como se diz, para nós depois da terceira pergunta continuarmos, se houver interesse, mais algum tempo com este nosso diálogo. Então passaria para a Catherine. Sim, agora vamos falar um pouco sobre como os painelistas veem a língua portuguesa nos Estados Unidos. E por acaso tenho
tenho um interesse pessoal no que diz respeito a esta pergunta, sendo que nasci cá, falo português, mas também tive experiência um pouco como a Carolina, em que fui para a escola sem falar inglês, porque na altura os meus pais não falavam inglês, mas também andei na escola portuguesa e eles fizeram questão de que eu falasse português. Portanto, já houve muito progresso e muito crescimento no ensino, tanto a nível de escolas comunitárias como também a nível universitário, etc., e no sistema de escolas públicas. Mas gostava de saber, e vamos começar com a Ana Rita, como é que vê a língua portuguesa nos Estados Unidos, sendo que acho que na realidade precisamos de um impulso, e como podemos fazer com uma comunidade, sendo que o país é tão grande e a comunidade está um bocado espalhada, para promovermos mais a língua? Bom, eu creio que nas comunidades mais ativas, em certas zonas dos Estados Unidos, as coisas estão bem, não é? Existe ensino bilingue, portanto existe algum investimento. Aqui, exatamente onde eu estou, em Los Angeles, não há praticamente nada. E, portanto, eu tenho feito um esforço para ensinar português ao meu filho, mas os recursos são mesmo muito, muito poucos, não é? A comunidade mais próxima é Artésia, e em Artésia não há ensino de português nos níveis mais elementares. Portanto, eu creio que sim, que é necessário um impulso, é necessário um investimento, por exemplo, uma colaboração maior entre as comunidades lusófonas. A comunidade brasileira será talvez a forma mais fácil de conseguir aqui uma massa crítica, porque de facto é preciso que haja alunos, e portanto é preciso que haja procura, é preciso também que as pessoas se apercebam dos benefícios de ensinar português às gerações mais novas. Portanto, seja pela proximidade com o espanhol, seja pelo acesso depois ao mercado lusófono, nomeadamente o Brasil, que em termos de dimensão e de potência económica é maior, mas tem que haver essa educação, digamos assim, das gerações mais velhas, porque, para não pensarem que, bom, basta saber bem o inglês e já não há problema. Ou seja, é muito difícil, é preciso realmente fazer um esforço grande para que as crianças aprendam português, principalmente quando um dos cônjuges é americano e os pais falam inglês em casa. Porque uma questão é quando os dois são portugueses, pronto, a linguagem doméstica é português, mas a maioria dos casais já são, não é? Casa-se com pessoas de todas as nacionalidades. Vou-lhe interromper, porque isso já acontece, tipo, mesmo com filhos de portugueses que casam, mas nasceram cá nos Estados Unidos, a maior parte das vezes passam a maior parte do dia a falar inglês, só porque é mais fácil, mas pronto, sim. Portanto, eu tenho alguma preocupação, porque eu creio que quando se dissipar esta ligação às gerações anteriores que vieram e que, por exemplo, não falavam inglês, acho que se vai perder bastante o incentivo, porque muitas crianças não tinham outro remédio, os meus pais não falam inglês e têm que falar português com eles. Agora isso já não existe, e portanto tem que haver aqui uma maior coordenação com todas as comunidades a quem interessa falar português. No caso específico da Califórnia, como é um estado tão disperso, é importante que haja ensino de português fora das zonas de Turlock, Rio Mar, San Diego, e que haja uma dinâmica diferente. É preciso algum investimento, e eu sei que isso é difícil, mas de facto é necessário. Antes de passar, eu só queria acrescentar aquilo que a Ana Rita disse, só no aspecto de que, na realidade, temos que passar além dos chamados... A língua portuguesa também não pode estar num gueto, ou seja, portanto, o gueto que nós temos social, onde as pessoas vivem. A Califórnia tem 4.400 escolas do ensino secundário oficial americano. Portanto, 4.400 high schools. Aqui no estado da Califórnia temos 11 a dar português. 11. E metade desses 11 são em 2 cidades. Portanto, é 3 em Tular, é 2 em Turlock e uma em Rio Mar, que quem conhece a geografia, são 2 zonas que ficam a 10 minutos uma da outra, e portanto é praticamente a mesma cidade. Portanto, 6 dos 11 estão em duas cidades, e isso penso que acontece muito em outros estados da União Americana. Queria apenas acrescentar isso, porque na realidade há que pensar na globalidade da língua portuguesa, porque se não pensássemos nisso, ela não estaria em Notre Dame, por exemplo, na Universidade de Notre Dame. Há que pensar um pouco além do nosso chamado gueto, na minha perspectiva.
Catherine, Não, isto num Estado de Diniz, onde há 300 mil, 400 mil, quantos portugueses é que há? Aqui na Califórnia também temos 1 milhão, toda a gente tem 1 milhão, portanto o é número essa, mágico, quando se pergunta quantos portugueses há em Massachusetts, 1 milhão, quantos portugueses na Califórnia, Ok, 1 milhão, isto num Estado onde há quantos 1 portugueses, milhão de aliás portugueses e só há 11 escolas. estava aqui há pouco, nem sei se está, não sei se está na assistência, ele é que poderia contar, e eu não vou contar a história, obviamente, não estou aqui para isso, mas o professor Onésimo Almeida, nosso querido amigo, meu querido amigo, que fala, portanto, de uma história deliciosa do seu tempo de seminário, de 1 milhão de Corvo. E, portanto, eu digo a mesma coisa. O melhor é a gente falar que toda a gente tem 1 milhão e ficamos todos contentes da vida. Há 1 milhão em New Jersey, há 1 milhão na Califórnia, mas, na realidade, segundo o recenseamento de 2000, somos 349 mil na Califórnia. Pois, e ainda assim só há 11 escolas entre 4.000 e tal, 4.500 quase escolas públicas, não é? De ensino superior ou de secundárias. Portanto, isso diz bastante, sendo que o português é a 6ª língua mais falada no mundo e a 5ª ou 4ª mais utilizada online, ou uma coisa qualquer, não é? Já estou a esquecer daquilo que a quinta mais falada no mundo neste momento. A 5ª mais falada no mundo e depois acho que online ainda chega a ser mais utilizada, não é? Claro. Portanto, vamos passar para o Tony Cabral. Como vê a língua portuguesa nos Estados Unidos e o que poderemos fazer como comunidade, sendo que tem uma ligação política e influências nos processos dos ensinos, etc., ou pelo menos uma voz mais pública que possa ajudar nestes processos? Para nós aqui em Massachusetts, em particular na região de New Bedford, Fall River, Cambridge e Taunton e outras cidades assim, o português está vivo e está a aumentar a participação. Já ensinamos português em New Bedford. Eu acho que New Bedford foi a escola secundária que primeiro começou a ensinar português nos Estados Unidos. Já ensina português desde a década de 60. Portanto, o high school em New Bedford. Temos a única biblioteca pública, não é privada, pública, faz parte da rede das bibliotecas públicas da cidade de New Bedford, em português, chama-se Casa da Saudade. Portanto, e a gente tem trabalhado bastante para que outras coisas estejam em português. Por exemplo, ainda o ano passado, em 2020, quando iniciou a pandemia do Covid-19, claro, aqueles que tinham que ir ao fundo de desemprego e se tinham dificuldade com o inglês, nós conseguimos que o portal do Estado fosse também em português. Se a pessoa também se quer inscrever para votar em Massachusetts, pode preencher o formulário em português. Portanto, isto é tudo um trabalho que se vem a fazer já há muitos anos. Isto tem muito a ver com a própria influência da comunidade. E portanto, em termos de escola e número de escolas que vão ensinar português, aqui em Massachusetts, portanto, cada cidade, cada vila é que decide o currículo, ou que seguirem os padrões do currículo do Estado. Não é? E, portanto, o comitê escolar é que faz essas decisões em conjunto com o superintendente. E nos sítios onde há influência suficiente da comunidade, isso acontece. Portanto, tem muito a ver também com a própria atividade, como é que a comunidade está inserida e como é que a comunidade participa, civicamente falando e politicamente falando. Tem muito a ver com o futuro da língua portuguesa, pelo menos para nós aqui em Massachusetts, e temos ensina-se português em Cambridge High School, né? Ensina-se português noutras cidades como Ludlow, que fica logo no outro lado do estado. Temos grandes comunidades portuguesas e onde elas estão, geralmente há uma tentativa por parte da comunidade para que o português faça parte do sistema escolar. Eu acho que o futuro da língua portuguesa, eu sei que as escolas portuguesas à noite, né, desempenham um papel importante, mas não é o suficiente para o futuro da língua portuguesa nos Estados Unidos. Eu acho que tem que haver uma maior atividade, uma maior participação, uma melhor organização por parte das comunidades para que também se ensine português nos sistemas escolares públicos de onde nós residimos. Ana também tinha falado que mora em Artesia, né, na Califórnia. Eu, por acaso, conheço a Artesia, já estive lá, já estive no clube português. Estou admirado de não haver mais influência no sistema escolar em Artesia. E tenho uma irmã que mora em Los Angeles também,
há muitos anos. Eu compreendo, na área de Los Angeles há pouco, até a última vez que eu estive na Califórnia para comer uma boa refeição portuguesa num restaurante, tive que ir a San Diego. Em Los Angeles não havia. Nem sequer em Artis já havia. Há um agora, há um bom restaurante. Agora, muito bem. Mas havia uma boa padaria portuguesa em Artis, na altura, quando eu passei por lá. Mas isto tem muito a ver com a influência que nós podemos ter no lugar onde residimos. Temos que organizar, não se pode deixar para os outros o fazerem. Portanto, para nós aqui, também a juventude, portanto, a camada mais jovem tem muito orgulho na língua, na cultura, que não tinham há muitos anos atrás. Eu recordo quando primeiro cheguei aos Estados Unidos, miúdo, né? Havia um certo receio de falar português publicamente, né? Uma vergonha até um certo ponto. Isso não é o caso hoje, e o Portugal de hoje também tem contribuído muito para isso. Hoje há um orgulho, querem conhecer Portugal, que é um Portugal diferente, não um Portugal dos pais, não um Portugal dos avós ou dos bisavós. Também cria um certo orgulho na juventude. Eu acho que o futuro do português tem a ver também com os jovens e como é que nós podemos criar neles o orgulho e, ao mesmo tempo, envolvê-los na comunidade, envolvê-los no sistema, para que eles também tenham influência, para que isso continue a acontecer onde nós residimos. É fundamental. Claro, espanhol é a segunda língua no país, não é? Ensina-se espanhol também no Bethel High School, não é? e francês, por acaso, também. Mas não quer dizer que nós também, onde estamos, não podemos fazer. Portanto, nós aqui, só na nossa região aqui, praticamente quase todas as escolas secundárias da nossa região ensinam português, né? E já houve português nas escolas dos middle schools em New Bedford. Hoje não há, houve cortes, que há uns anos atrás, cortes no sistema escolar, mas o objetivo é, portanto, levar o português não só às escolas secundárias, mas às outras escolas também, nós chamamos de middle school ou escolas primárias. Isso será um objetivo importante. Vamos conseguir? Não sei, mas vamos trabalhar para isso. Ótimo. Ana, como é que vê a língua portuguesa nos Estados Unidos, do teu ponto de vista e através do seu trabalho, e como é que podemos fazer com que a comunidade espalhada pelo país possa promover a presença da língua portuguesa com mais empenho, com mais visibilidade? Dentro da universidade, nós lidamos com uma população um bocado jovem, não é? E quando eu fico a pensar sobre como tornar a língua portuguesa mais conhecida, mais divulgada, eu sempre penso como é que estes jovens têm acesso à informação? Como é que nós despertamos a curiosidade deles? Porque se eles não ouvirem falar, se eles não souberem nada nunca sobre a cultura toda que está ligada à língua portuguesa, eles não vão ter curiosidade. A gente é uma coisa normal, não se vai atrás de algo que a gente não conhece. E eu sempre fico a pensar como aumentar a curiosidade deles, como tornar mais visível nos canais que estão ao acesso deles, não só através da universidade, mas pela mídia social também. Pode parecer algo um pouco não muito consistente, mas os jovens estão sempre na mídia social. Então, a língua portuguesa e a cultura portuguesa tem que estar lá de alguma maneira, porque senão não vai ser vista. E depois, obviamente que isso não é suficiente, e o que o Tony estava a dizer agora há pouco, que Portugal tinha feito um grande trabalho nos últimos anos em relação a mostrar-se um país diferente, isso é absolutamente realidade. Se nós vemos fotografias ou filmes, mesmo dos anos 90, e conhecemos Portugal hoje, são dois países diferentes. Então, aproximar estes jovens da língua e da cultura pelo estudo e tornar o ambiente deles
cheio, rodeado de informações, de língua, de música, de arte, de cinema, e isso, a língua portuguesa está cheia de bons exemplos nesse sentido. Eu acho que nós temos um caminho. No meu caso, em Indiana, em South Bend, embora tenha me mudado para cá no ano passado, ano da pandemia, eu não sei de nenhum restaurante, de nenhuma padaria portuguesa, de nada aqui por perto. Portanto, em termos de comunidade, eu ainda fico por responder essa questão. Tenho estado atrás de alguma comunidade portuguesa por aqui, ainda não tive sucesso, mas por enquanto, pelo menos, eu ando a concentrar os meus esforços no sentido de trazer, pelo menos os alunos a quem eu tenho acesso, para mais próximo da língua portuguesa de Portugal, Brasil e África lusófona. Se eu podia, moro em South Bend, South Bend, Indiana? Moro em South Bend, Indiana. Eu não sei se há quantos anos moro lá, mas aqui há uns anos atrás, quando o presidente da Câmara, portanto o mayor de Buttigieg, o chefe da polícia era luso-americano. Não tinha nome português porque era luso-americano por lado da mãe e era de New Bedford. E já tinha sido também chefe da polícia em New Bedford. E depois, quando saiu de New Bedford, foi para South Bend, Indiana. Portanto, o último nome dele era Teachman. Vou informar-me. Obrigada pela dica. Já não é o chefe da polícia, mas foi. Ok. Ótimo. Agora queria passar a palavra à Michelle e queria perguntar, em princípio, como é que vê a língua portuguesa em geral nos Estados Unidos, mas sendo que reside numa zona onde não há muitos portugueses, nem há muito acesso às coisas tradicionalmente culturais, escolas, clubes, supermercados, até portuguesas, o que é que acha tipo, deste movimento agora que se vê um pouco por todo o lado no que diz respeito às culturas diferentes de aulas online de língua portuguesa e como é que estas aulas online, como é que este ensino novo, esta nova reta de ensino pode influenciar as comunidades que estão a crescer nestes sítios, tipo South Carolina, também temos uma população em Texas, por exemplo, obviamente South Bend, por exemplo, temos muitos portugueses, ou alguns. Como é que vê as aulas online como um recurso para pessoas como a Michelle, que estão em sítios onde não há aquela comunidade tradicional? Bom, primeiro quero dizer que a única comida que eu posso encontrar em South Carolina está no Trader Joe's, no Charleston, e é os pastéis de nata. E Denise e eu falamos disso e fui para trás para comprar mais. E não são nada maus, são bonzinhos, não, são bonzinhos. Bem. São. Mas para mim, há duas coisas. Eu penso que as aulas online podem ser muito agradáveis para os pequenitos, podem ser como o meu, ele tem 12 anos, então para ser mais interessante, para aprender não só português, mas também a história. A nossa história portuguesa é tão complicada, tão interessante, e às vezes o pessoal americano não entende que complicada que é, cujos exploradores eram todos espanhóis. Bom, claro que não, mas só para explicar isso, às vezes o pessoal mais jovem quer entender mais, aprender mais. E também o Portugal é tão lindo. Eu vivo num lugar que é tão lindo. Charleston é uma cidade que todo mundo quer ir visitar, mas muito que o Charleston tem é mesmo como Portugal. É tão velho, é tão lindo, que o pessoal quer ver. E isso é uma coisa muito positiva para os portugueses. Para ensinar a comunidade aqui e aprender como americanos ou filhos de portugueses a história, a comida, o país. Nós não falamos disso muitos. No meu dia, eu não queria dizer que era portuguesa. Isso é muito complicado de falar.
e explicar. Oh, Portugal está em América do Sul? Não. Em África? Não. E para explicar, eu nem entendi a minha história. Eu tenho família de New Bedford, família que foi ao Brasil, a família que foi em África. E para aprender tudo e dar isso ao meu filho é um presente. E se podemos começar com aulas online, muito bem. Mas dar um pouco mais, dar-lhe a história completa, porque eu penso que os jovens estão interessados. E é sempre uma forma mais atualizada, não é? Toda a gente quer fazer tudo através do telemóvel, ou do portátil, ou da tablet. Portanto, faz todo o sentido. João, qual é a sua opinião sobre como vê a língua portuguesa nos Estados Unidos e como é que como poderemos fazer com que a comunidade que está muito espalhada adere mais ao ensino ou então tipo, à aprendizagem tipo, da língua portuguesa? Fazer com que não morra, não é? Porque toda a gente, tipo, somos um mundo global, não é? Estamos todos juntos, mas ao mesmo tempo acho que é um critério diferente podermos falar português. Sim. Permitam-me que leia só um pequeno poema, e prometo que será mesmo pequeno, de um livro que anda por aí em gestação há uns tempos, com pandemia pela mistura, que chama-se Cantilena. De mãe e filhos, cantigas do coração, do leite e do corpo. Isto a propósito de quê? A sensação que eu tenho, a aprendizagem que tenho feito na comunidade em geral e nas pequenas comunidades que são as famílias, família com os pais, filhos, mas também família um pouco mais alargada, é que se não for feita essa sensibilização para as crianças, não digo que o interesse no futuro venha a desaparecer, mas será um bocado mais lenta, ou mais lento o progresso nessa aprendizagem. Que depois passará naturalmente da família para as escolas, e as escolas, quer as escolas oficiais, mas tem que haver, penso que é extremamente importante o ensino nas escolas comunitárias dos clubes, e curiosamente eu tenho notado que nos últimos anos, e quando estou a falar nos últimos anos, eu diria 15 a 20 anos, nesta área de New Jersey, pelo menos, que é a que eu conheço um bocadinho, houve um interesse, um aumentar do interesse dos jovens que, embora inicialmente contrariados, iam às escolas dos clubes, mas depois reconheceram esse valor e notou-se um aumento no interesse no ensino em português nas universidades. Falo por experiência familiar, mas não só, porque notei, e a ponto de se envolverem também nas comunidades, falando em português, realizando atividades em português, e algo muito importante também, e que a que eu sou mais sensível, que é a escrita em português. Conhece bem aqui vários autores jovens, já praticamente nascidos aqui, parte deles, que escrevem, publicam em português e em inglês, naturalmente, que foi a formação, mas que são polivalentes no sentido que conseguem expressar-se na escrita, a língua em português e em inglês. Depois, é extremamente fundamental que os clubes se envolvam mais e mais nisso. Isso não há forma de fugir. E eu falo
repito, da minha experiência, como cada um fala, não é? Que envolvendo-me com num clube português e com um grupo de pessoas sensíveis à língua portuguesa, acabámos por fazer um trabalho, penso com interesse, que criou alguma dinâmica, e há uns meses, num encontro desse grupo, perguntámos-nos, mas e se a gente fizéssemos um elenco dos livros publicados já, digamos, já neste século? E começámos a juntar, e já íamos em 40 e tal ou 50. Num sítio, numa localidade ou numa área onde há 200 ou 300 mil portugueses, pode parecer pouco. Num ambiente onde não se publica quase nada, é significativo. E é importante reforçar que os jovens que nas famílias cresceram a falar português, sem necessariamente o terem estudado, por vezes, conseguem manifestar esse interesse e redescobrir o Portugal, onde depois vão reforçar essa apreciação e a valorização da língua. Voltando ao princípio, parte fundamental desse progresso é a família. E também, como complemento, deixem-me que leia um outro, também não muito grande poema, mas que retrata exatamente isso, até numa perspectiva muito, muito pessoal. Eu chamei-lhe a polifonia dos sonhos intactos. Pode ser partida a minha fala, mantenho os sonhos intactos, sempre ou quase sempre, excetuando breves momentos de dúvidas e dores. Se bem que os sonhos possam ser sonhados em qualquer linguagem, torna-se mais fácil sonhar nas palavras que aprendi com o leite e com os sonhos maternos. São tão universais como o coração, com o devido respeito pelas singularidades deste e daqueles, quando escutamos nas ruas o linguajar e os adivinhamos no rosto dos passantes, na rua de todos os sonhos, nessa rua que é casa. Em casa, sonhávamos e falávamos em polifonia. Na minha linguagem de berço, ensinava aos filhos, e daí dependiam os laços com o longe e com o tempo. E na linguagem deles, eu aprendia as novas cores dos sonhos, e de palavra em palavra, de sonho em sonho, e nos verbos do coração, em vez de laços quebrados, tínhamos braços ligados. Desde esse tempo em que os sentimentos nos ficaram das raízes de outros tempos e os sonhos ligaram as raízes aos frutos. Só para complementar e de alguma forma situar, comecei por falar, quando vim de Portugal, o meu inglês não era zero, era um bocadinho abaixo de zero. Mas fui aprendendo, perdi o medo e falei. E a forma de eu aprender a falar inglês, mas estamos a falar de português e agora estamos a falar como aprender o inglês, foi quando os meus filhos entraram para a escola primária. Em casa tínhamos a obrigação, à mesa, de falar em português e em inglês. Eles falavam para nós em inglês, para nós aprendermos. Nós falávamos em português para eles aprenderem. E assim cresceram, aprenderam a falar português, aprenderam a ler inglês, a escrever um pouco de inglês para além do que aprenderam nas escolas e na universidade onde andaram também. Aprenderam o português, são bastante fluentes no português e hoje em dia eles próprios sentem necessidade e sentem o valor de fazer um progresso similar com os filhos deles, com os meus netos. E não é por acaso que crianças como os meus netos de 3 e 5 anos às vezes já perguntam em inglês como é que se diz isto em português. Porque sabem que coexistem as duas culturas na nossa casa. Isto não resolverá o problema do ensino do português
nos Estados Unidos, nem em lugar no mundo, mas será a primeira pedra para começar a construir a valorização da língua portuguesa. Ótimo, ótimo. Carolina, temos, por acaso, uma pergunta de um senhor Augusto Rocha, e eu acho que conseguimos envolver isto um pouco nesta pergunta de como é que vê a língua portuguesa e como é que podemos propagar o ensino, etc, etc. O senhor Augusto Rocha quer saber o que pensamos sobre os clubes portugueses com escolas que ensinam o português, ou seja, tipo as ditas escolas comunitárias, as escolas à noite, que eu frequentei e alguns de nós ou os nossos filhos já frequentaram, e em especial aos clubes no estado de Nova Iorque e Nova Jersey. Sendo que tem alguma ligação diplomática e com o governo, muitas destas escolas têm alguns subsídios do governo, etc. Algumas delas encontram-se em boas condições, outras delas em algumas dificuldades, tendo em conta a pandemia, mas muito antes da pandemia também já se encontravam com falta de matriculação, etc, etc. Portanto, se puderes falar um pouco sobre o que é que acha sobre a propagação da língua portuguesa no que diz respeito a estas escolas comunitárias. Ok, so as comunidades podem, assim como as comunidades nos facilitou nos anos quando eu era pequena, não é? Em Newark, ok? Nós aprendemos tudo lá, não é? Nos clubes, nos bailes, nos jantares, isso tudo. Acontece a mesma coisa aqui. O que eu acho que agora é mais difícil é porque nós estamos mais separados, não é? Portanto, aqui vamos fazer, no estado da Flórida temos 9 comunidades, clubes portugueses, não é? Mas, por exemplo, eu já visitei todos, mas demorou 3 dias a ir a todos, não é? Porque depois a gente tem que comer, a gente tem que fazer tudo, não é? Mas, de qualquer maneira, essas comunidades é que deviam se juntar, quem estão mais próximos uns dos outros, que isso é que vai começar como é que se diz, outreach, não é? Que começam a falar e depois, não, vamos aqui, que vamos ter um evento, não sei quantos. Eu acho que Portugal tem uma oportunidade tremenda e nós temos como portugueses, luso-americanos aqui nos Estados Unidos, é aproveitar a onda do turismo de Portugal, que vai abrir outra vez, não é? Que as pessoas vêm para trás com sede e fome de saber mais de Portugal. Eu diariamente estou a receber chamadas aqui, as pessoas que querem ir para Portugal de reforma, de começar agora, o baby boomers estão todos a ver para comprar investimento lá, para trabalhar de lá e tudo. Eu acho que esse poder que nós temos agora como um país é que a gente devia mesmo utilizar a diáspora nas escolas, okay? Nos programas das cidades irmãs aqui nos Estados Unidos, eu faço parte disso já há 20 anos, que a gente tem uma possibilidade enorme nas artes, na cultura, gastronomia. Agora, por exemplo, Miami, uma prova fantástica. Há 20 anos que eu vim para cá, existia um restaurante português. Nós agora temos 6 restaurantes portugueses, uma padaria portuguesa e está tudo completamente cheio por causa da gastronomia. Nós temos coisas de cultura, de comida, de escolas, e as comunidades é que vão ser, para mim, o que eles foram nos anos 50 e 60 para os nossos pais. Eu acho que é isso. Obrigada. E, finalmente, Chico, tendo em conta a sua profissão e a sua ligação à comunidade através da música, etc., como é que vê a língua portuguesa e como é que podemos fazer com que a comunidade seja muito mais ligada? Eu tenho uma ligação direta com a comunidade, porque vou atuar para as festas, para os bailes, para os espetáculos, estou diretamente em contato com esta gente e em conversa, e tem muitos jovens. É interessante ouvir às vezes uma mãe ou um pai que me traz o filho ou a filha pela mão e vem-me dizer, olha, isto é que é o Chico e tal, porque eles compram os CDs e ouvem no carro.
E depois é uma coisa interessantíssima para mim, que me dá um prazer enorme, e eles, mesmo que não falem português, já começam a aprender algumas das cantigas, das canções, começam a cantar, a cantarolar, e depois acabam por saber conhecer as músicas. E isso, pronto, é um começo também para que tenham um interesse pela nossa música. Mas eu concordo com todas as pessoas que falaram antes neste painel, porque assim, eu acho que realmente o segredo é a juventude. E quando a juventude vai a Portugal de passeio e voltam com uma sede de aprender português, com vontade de aprender português, e até podem influenciar os seus próprios amigos aqui, que vivem cá, ou a irem a Portugal ou a aprenderem português com eles. Estas coisas são muito interativas e têm muito valor. E eu acho que a única maneira da nossa língua ser mais usada e mais para que isto não morra, o segredo realmente é na juventude, e é nestes intercâmbios que há entre os jovens de atraírem especialmente os que são portugueses, atraírem os amigos para aprenderem mais. Eu conheço aqui na nossa zona muitos jovens que estão muito envolvidos nas danças de carnaval, e alguns deles nem falavam português, não tinham nada a ver com a cultura portuguesa, estavam completamente fora de tudo isto, e os amigos trouxeram-nos para os ensaios, para os bailes de carnaval, as danças de carnaval, e agora estão completamente entusiasmados. Vê-se jovens, aqui na Califórnia vemos uma onda de jovens a tocar para as cantorias, ao desafio, isso não existia só há 10 anos atrás, 10 anos atrás não existia. Temos um grupo de jovens agora, é impressionante ver isto, e alguns deles alguns até nem são descendentes portugueses, mas gostam da cultura portuguesa e já falam alguma coisa em português e vão para os eventos portugueses. Eu acho que tem muito a ver, o entretenimento tem muito a ver com isto, ajuda muito, porque as pessoas entusiasmam-se e depois trazem os amigos e entram na onda, depois cantam, e depois, mas eu acho que o ir a Portugal e voltar, aqueles que vão e vêm, especialmente os jovens, quando vêm cheios de vontade, e concordo plenamente, vêm cheios de vontade para aprender, com uma sede de aprender mais português e mais sobre a cultura portuguesa, e querem voltar a Portugal outra vez. Portanto, Portugal está a ter uma influência muito interessante da maneira que está a receber as pessoas que lá vão visitar. E essa influência depois transborda para aqui e para todo o mundo. Mas eu sinto isso, não sei. A nível de música portuguesa, de falar português, da língua portuguesa nas comunidades, também se vê muito, ainda hoje vejo muito isso, é os jovens a falar, o pai fala em português com o jovem responde em inglês. E eles têm uma conversa completamente, entendem-se perfeitamente, mas vê-se muitos jovens, os nascidos cá, às vezes querem qualquer coisa, mas falam em inglês e o pai responde em português, e lá fazem a sua conversa. Vê-se isso muito com geração de pais que vieram de Portugal e agora casados cá, muitas vezes com pessoas que nem são, ou se é um homem casado com uma mulher que nem é portuguesa muitas vezes, portanto a língua deles na sua casa nem é o português, mas é interessante que eles estão a tentar aguentar-se com a nossa língua, mas é muito complicado. Eu acho que esta coisa, este intercâmbio, talvez seja o ponto talvez mais fácil e mais automático em que a nossa língua continue viva, e com certeza as escolas, isso aí está tudo dito, não é? Pois. E agora vou passar ao Dinis. Muito obrigado. Eu tinha-vos pedido 1h15, já estamos em 1h30, portanto vamos mesmo terminar. Obviamente mas falamos de coisas muito interessantes da língua portuguesa, sobretudo, não é?
E eu queria apenas, portanto, tocar em 2 ou 3 pontos antes da despedida. Aliás, eu acho que amanhã ou depois farei algo chamado o Dia da Língua Portuguesa, The Day After, porque há coisas que nós temos que... É bom celebrar, e hoje é o dia para celebrarmos a língua portuguesa, mas também é bom, eu nasci e vim para os Estados Unidos com 10 anos, vim de uma ilha chamada Ilha Terceira, que é conhecida pela Ilha dos Touros, e portanto dizemos lá na Terceira ainda, e em algumas partes, portanto também do Alentejo e do Ribatejo, etc., que o melhor é pegar no touro pelos cornos, e portanto há que enfrentá-lo. E a realidade é que nós temos muito pouca gente a aprender português, apesar das escolas, apesar de Massachusetts ser, portanto, de facto, como disse o Tony, e muito bem, ser o estado em que tem maior número de alunos. Estamos a falar em cerca de 20.000 alunos a aprender português nos Estados Unidos da América, com mais de 10.000 em Massachusetts, mas também comparando que Massachusetts tem mais de 300.000 portugueses, deveria ter o dobro dos alunos. Na Califórnia, que temos 350.000 a 400, temos 1.100, é muito, ou 1.500 a aprender português, também é muito pouco, e o mesmo nos outros. Eu queria apenas, mas é um debate que nós teremos que ter the day after. É bom continuarmos a celebrar a língua portuguesa. Eu queria, obviamente, o Sr. Augusto Rocha, e obrigado à Carolina por ter respondido à questão do senhor, ele fala das escolas comunitárias. Aqui há pouco o João Martins, que os seus filhos foram para escolas comunitárias. A Catherine esteve na escola comunitária. A Juiz Machel não esteve numa escola comunitária, mas esteve na escola dos pais que falavam português em casa. A Carolina também conhece bem esta realidade e os outros todos aqui. Eu propus em tempos idos, não assim há tanto tempo, há 6 anos, no caso da Califórnia e acho que o mesmo na Nova Inglaterra, em termos de escola e em New Jersey e Nova York, em termos de escolas comunitárias, elas estão um bocadinho, muitas pelas ruas da amargura, infelizmente. E não deveriam estar, porque eu acho que cada clube que existe, cada salão do Espírito Santo na Califórnia, cada clube ou salão do Espírito Santo na Nova Inglaterra, deveria ter uma escola comunitária, mesmo que tivesse 10 alunos. Falamos muito em como é que vamos envolver os jovens, e não refiro só aos jovens do high school, da escola secundária, ou jovens na universidade, os jovens casais, aqueles que estão com 30 e poucos anos, não é? Têm, portanto, já concluíram os seus estudos, estão a começar as suas carreiras, agora têm filhos com 4, 5 anos, etc. Portanto, como é que se envolve essa gente? Que melhor maneira de os envolver do que haver uma escola comunitária, portanto, no clube português, onde eles têm que levar os seus filhos 2 vezes por semana para aprenderem português e, muito possivelmente, vão ter alguma ligação com o clube depois. Vão comer uma bifana, vão comer, portanto, vão comer uma sandes de linguiça, etc. E vão comer um churrasco. E se estão a receber algo que é importante para eles, que é a língua portuguesa para os seus filhos, então é uma forma. Queremos revitalizar os clubes? Comecem escolas. Que cada escola, há 110 salões do Espírito Santo na Califórnia, deveríamos ter 110 escolas de língua portuguesa na Califórnia. Depois, então, vamos preocupar com a questão das escolas do ensino oficial americano. Mas é a mesma coisa que a professora Ana Letícia sabe muito bem. Portanto, em termos de alunos universitários, nós só podemos ter alunos numa universidade a estudar português, muitas vezes os alunos, infelizmente, gostam de continuar com aquela língua que aprenderam na escola secundária ou que veio de casa, ou etc. E se nós, portanto, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, nos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19, o exame NUAL, que é um exame nacional para a língua portuguesa, tivemos 390 alunos. Okay? O AP, que é, portanto, outra forma de dar exame em português, para o espanhol teve 550.000 alunos. Portanto, até mesmo o italiano, em 3 anos, nos mesmos 3 anos que nós tivemos 390 alunos a tirar o exame, até mesmo o italiano teve 7.900. Portanto, nós vamos ter que duplicar o nosso número para chegarmos a 10% do que os italianos tiveram. Há muito trabalho a fazer, mas falemos amanhã e depois. E a questão do online também, que como a Juiz Machel disse, é verdade. Quer dizer, o online é importantíssimo. É a forma de chegarmos aos portugueses que estão em South Carolina, no Texas, portanto em Idaho, etc. É a forma de chegarmos lá, é com o ensino online para todos. Portanto, muito obrigado a todos.
Obrigado pela vossa participação. Viva a língua portuguesa, quer seja a língua que comunicamos todos os dias ou de vez em quando. Chico, não tocas aí uma coisinha para a gente ouvir? Já não estás preparado, não é? Não sei. Olha, surpresa, homem. O João leu-nos um poema. O João leu-nos dois poemas, eu aliás. Estou no estúdio. E agora tu não podes tocar não posso ter a desculpa, não. Terminarmos com uma canção, não é? Só que tens que falar em New Bedford para o Tony não ficar mal disposto. Eu confesso que já há mais de 25 anos vi o Chico em Massachusetts, já não me lembro qual era o clube, mas lembro-me de ter uma cassete que andou muitos anos no meu carro, enquanto muito obrigado. No meu primeiro carro. E só me recordo de uma música que era Por um Beijo Teu, pronto, era só esta, pronto. É muito velha, só ouvi uma vez ao vivo, mas pronto, não me esqueci do seu talento. Pois é, do tempo das cassetes. Há uma referência que eu gostaria antes do Chico cantar, é que numa era em que muitos artistas luso-americanos, ou portanto imigrantes, tinham que ter o seu trabalho, portanto, davam aulas, ou trabalhavam numa fábrica, ou trabalhavam, ou tinham, não faziam vida, não faziam profissão da música. O Chico sempre fez. E, portanto, ele portanto, tem... obviamente que se não se tem talento, não se pode viver da música. E ele tem muito talento. E, obviamente, que eu acho que foi uma das razões que eu o convidei, porque de muitos artistas que nós temos, não é o único, obviamente, mas de muitos artistas que nós temos, o Chico, desde que se dedicou à música, fez da música a sua vida, como o Tony tem feito, portanto, a política, como eu e a Ana fazemos o ensino, como a juiz Michelle, portanto, no direito, a Catherine, portanto, nas relações públicas, e a Carolina como empresária. Todos nós temos as nossas profissões e ele tem feito da música portuguesa a sua profissão. Tony, antes do Chico. Tive essa sorte e sou talvez o mais maluco de todos nós. Pois, mas... eu só queria dizer... De doido temos todos nós maluco, não é? Antes do Chico tocar e cantar, eu só queria dizer que eu recordo uma das primeiras vezes que eu veio a Massachusetts para cantar, nós políticos fazemos tudo, não é? Eu é que apresentei o Chico Ávila em New Bedford pela primeira vez. É verdade. É verdade, e nesse dia foi-me entregue a chave da cidade de New Bedford. Ainda tenho aqui a chave da cidade de New Bedford. Viste? Só acontece. Ora, eu não estou nada preparado, mas eu lembrei-me assim, estávamos a falar dos clubes de Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das grandes devoções da nossa gente aqui na Califórnia, pela costa leste dos Estados Unidos, Canadá, por todo, especialmente nesta imigração Estados Unidos e Canadá, o Espírito Santo faz parte da nossa gente e está na alma, está no coração desta gente e está com muita força ainda hoje. Eu tive um colega da música que vive na Terceira, o Fábio Ourique, que toda a gente conhece, das cantorias, um poeta também, e também canta fado muito bem. Ele ofereceu-me esta letra, encontrei-me com ele, a gente cruzou-se num aeroporto, ele ia de viagem, também eu ia de viagem, não sei para onde, e a gente encontrou-se e ele ofereceu-me esta letra, e depois, isto é uma música conhecidíssima também do fado. Como eu não posso tocar guitarra e a viola ao mesmo tempo, vou só tocar viola. Ainda não conseguiste isso. Se alguém aí quiser tocar guitarra, pode acompanhar, não há problema. E, portanto, o Fábio Ourique ofereceu-me esta letra e saiu assim. Divino Espírito Santo, entregai o teu encanto a cada coração. Porque a nossa fé mora num sorriso a quem chora, num abraço à solidão. Porque a nossa fé mora num abraço a quem chora, num abraço à solidão.
que te honram tantas vezes em festas e procissões. Pois vives no pensamento de quem te pede alento em pequenas orações. Pois vives no pensamento de quem te pede alento em pequenas orações. Rogai pelos imigrantes que aqui em terras distantes da sua terra natal honram suas tradições, juntando-se em salões a recordar Portugal. Honram suas tradições, juntando-se em salões a recordar Portugal. Muito bem, Chico, muito obrigado. Obrigado por teres aceito este desafio aqui no fim e, de facto, são os imigrantes que continuam a honrar Portugal nos Estados Unidos da América e com a língua portuguesa. Se há a língua portuguesa, a presença da língua portuguesa nos Estados Unidos da América, de facto, são os imigrantes e os lusodescendentes, não é? Que têm passado este legado de geração para geração. Muito obrigado a todos, viva a língua portuguesa, obrigado pela vossa participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos, mais uma vez, em nome da Palcos e do PBB. Obrigado, boa tarde, boa noite.